Quando o assunto é qualidade do cacau, a resposta é uma só. O cacau de qualidade é aquele cacau que é bem fermentado e que sofre todo o processo de secagem e fermentação no momento adequado, nos procedimentos adequados. Se o produtor faz isso, a gente tem uma amêndoa de boa qualidade para ser processada. Mas como a fermentação acontece? Antes dela, é preciso colher o cacau. Depois de colhidos, os frutos são cortados e as sementes separadas. Cada fruta contém entre 20 e 40 sementes presas à polpa que precisam ser retiradas de forma manual. Feito isso, as sementes são selecionadas. Aí tem início a fermentação, que reduz a umidade e diminui a acidez. Tem alguns processos que são predominantes para ter qualidade, né? Então nós colhemos o cacau no ponto certo de maturação, aqui é que nós chamamos de amarelo ouro, e depois de colhido, quebrado na roça, ele vem aqui para essa estrutura, né, que é uma estrutura de madeira, né, chamado de coxo, onde esse cacau é depositado aqui dentro e ele passa aqui de 5 a 7 dias fazendo esse processo, né? O processo da fermentação ele é importantíssimo para se ter qualidade na amêndoa. Os coxos de fermentação são feitos de madeira. Durante o processo, é importante que as sementes sejam remexidas a cada 24 horas. Quando estiverem com cor castanho avermelhada, estão prontas para a secagem. Então, a partir do momento que eu observo que esse cacau está no ponto certo de fermentação, aí ele é levado para a estrutura de secagem e lá ele permanece por mais 8 dias em média. Então, esse processo da colheita até a secagem do cacau, ele dá em torno de 18 a 20 dias, né, para você ter um cacau de qualidade, né? E aí, depois de feita a secagem, ele é envelopado, né, tem toda uma estrutura, né, de sacaria especial para que não entre umidade nessa amêndoa. Foi inclusive o cuidado com o processo de fermentação que fez o casal Verônica e José Renato, moradores da cidade de Brasil Novo, no estado do Pará, ganhar prêmio pela qualidade das amêndoas. Mas a trajetória teve momentos desafiadores, superados com o auxílio de assistência técnica especializada. Há uns 3 anos para trás, né, a gente tinha muita perda na lavoura, principalmente do ataque de fungos. O principal deles é a podridão parda. E a gente vinha lutando já há muitos anos para tentar diminuir essa perda. Mas em função de algumas aplicações feitas de forma errada, a gente não tinha resultado. Daí com o advento da assistência técnica do pessoal do Senar, a gente conseguiu fazer algumas correções, né, fazendo a aplicação, mas de forma correta, de uma forma com os intervalos adequados. Nós conseguimos reduzir essa perda de 70%, 80% para no máximo 10%, 12% que a gente está encontrando hoje. Então a gente teve um resultado muito bom com o auxílio do pessoal do Senar. O técnico que acompanha a gente, né, o Fernando, ele deu um direcionamento para a gente da melhor forma de fazer com custo menor, né? Além do Fernando do Senar, a gente também teve a ajuda do pessoal da Barri Calibur, né? Também técnicos também ajudaram a gente de alguma forma. O Fernando é expert em cacau, sabe de cor o que precisa para ter sucesso na produção. A gente trabalha com nossos produtores a questão do tripé da cultura do cacau, que seria a poda, que é o carro-chefe da lavoura do cacau. Em segundo lugar, controle de pragas e doença. E por último, adubação. Só que sem esses 2 primeiros, que é controle de doenças e poda, não se pode fazer adubação. Se a gente não controla as doenças e as perdas, a gente não consegue adubar e ter o resultado que a adubação expressa. Vamos dizer, se eu não faço a poda e nem o controle de doença, eu faço a adubação, a roça vai aumentar a produtividade, só que a mesma porcentagem que eu tinha em perdas de fruto para a doença, eu vou ter se a roça aumentar a produção. Aí não tem que seguir esse tripé, parte primeiro da poda, e em segundo lugar, controle de pragas e doenças, que inseto e doenças fúngicas, vamos dizer, podridão parda e vassoura de bruxa, que é as que mais causa perda econômica na roça. Perdas que nenhum produtor quer.
Assistência técnica é um dos grandes gargalos aí da cadeia identificados, né? A gente também, quando começou, tinha muito poucos produtores recebendo assistência técnica. A própria CEPLAC deixou formalmente de ser uma entidade para assistência técnica e isso criou uma lacuna, né? Mas felizmente o Senar, que é um parceiro nosso forte, priorizou a cadeia do cacau como uma cadeia prioritária de ação. Então hoje o Senar, por exemplo, saímos de 2018 com 300 produtores em assistência técnica pelo Senar e agora estamos batendo 3.500, um aumento expressivo, né? Mas claro que ainda não resolve, a gente precisa muito mais, mas ontem tivemos a oportunidade de ver produtores com grande impacto da assistência técnica, né? Diminuindo o prejuízo por pragas e doenças e aumentando, duplicando a sua renda com assistência técnica bem feita. O cacau é uma fruta nativa. É importante que os métodos de plantio sejam associados aos sistemas agroflorestais para aumentar a renda do produtor. Além disso, crédito rural também pode fazer toda a diferença. A gente está trabalhando muito na frente crédito rural e assistência técnica, né? Dentro de crédito, o Brasil tem um plano agrícola muito grande, são 250 bilhões de reais por ano, mas a cadeia do cacau acessa pouco desse crédito. E crédito, por exemplo, de Pronaf, que é para a agricultura familiar, que tem excelentes condições de juros e de pagamento, mas a gente vem conseguindo melhorar isso significativamente. Só para dar alguns números, 2017, quando a gente começou a iniciativa do Cocoa Action, o crédito de Pronaf no cacau era da ordem de 19 milhões de reais, que é muito pouco, perto de 250 bilhões de reais. No ano passado a gente fechou 67 milhões de reais, ou seja, vem crescendo significativamente ano a ano por um esforço coletivo de toda a cadeia, junto com os bancos, Ministério da Economia, uma rede de parceiros que vem trabalhando para a gente destravar esse crédito que ele está disponível para o produtor, mas por diversos fatores esse produtor não está conseguindo acessar, mas quando a gente vai destravando, outros produtores vão pegando e vão vendo a vantagem, mas claro que a gente precisa também com isso garantir assistência técnica. Para a dona Verônica, toda a trajetória com o cacau se resume a uma coisa só: responsabilidade. Por quê? Porque hoje, por exemplo, o fato de a gente ter sido uma das melhores amêndoas do Brasil no ano de 2021 faz com que a gente tenha muito mais responsabilidade com o cuidado no cacau que a gente tem, né? E cada vez mais produzir com qualidade, né? Para que os nossos clientes e os nossos consumidores do nosso chocolate tenham a melhor amêndoa que existe. Planeta Campo, patrocínio JBS. Alimentar a mudança é o nosso compromisso. UPL The Gigaton Challenge. Apoio SLC Agrícola, produzindo com eficiência e sustentabilidade.